Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, eu sou professor da Engenharia Química daqui da Unifesp. Obrigado a todo mundo pela paciência, pela atenção nessa sexta-feira, 5h30 da tarde. É um grande prazer estar falando para 200 pessoas nesse horário. Mostra como o momento particular que a gente está vivendo e essa demanda geral. Eu vou compartilhar um pouco algumas estratégias com vocês. Eu queria deixar bastante claro que eu não sou especialista nisso, então foram coisas que a gente foi quebrando a cabeça e foi tentando achar formas de fazer, mas nenhum de nós aqui tem grande experiência com essa questão de vídeos e de gravação de vídeos, mas são técnicas que a gente foi testando e deu mais ou menos certo. Então nós vamos tentar encaminhar algumas coisas para vocês, mas não tem um caminho que seja 100% perfeito e que vai funcionar para todo mundo. Tem bastante tentativa e erro ainda, porque cada pessoa tem um computador diferente, tem algumas configurações diferentes, então tem coisas que vão funcionar numa máquina bem e não na outra. Por isso que o que eu queria passar para vocês são duas opções. Eu vou mostrar dois caminhos possíveis, e aí vocês testem os dois, vejam com qual vocês se sentem mais familiares, qual funciona melhor no seu computador. Realmente tem um tanto de arte aqui ainda nessa questão de interface com vídeo. Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o ambiente Windows. Então, esses dois programas eles estão pensados para o ambiente Windows. Para o pessoal que está em Mac, isso costuma ser bem mais fácil. O Marcelo até já tinha comentado que tem um atalho super fácil para você fazer essa gravação de vídeos no Mac. Então, eu estou mais voltado para quem trabalha com Windows. Eu vou colocar o link lá na nossa página lá. Perfeito, Marcelo. É bom para abarcar todas as possibilidades. E a segunda coisa que eu queria falar antes de começar, de fato, a apresentação, é que eu vou subir também esse PDF, então, além do videozinho, para quem gosta de um tutorial mais direto, só de ver os textos e conferir os pontos, esse PDF vai estar no nosso Classroom depois, então vocês conseguem seguir o passo a passo por lá. A primeira vantagem do ShareX é que ele é gratuito, então vocês conseguem baixar e não depende de nenhuma licença. Aqui está o linkzinho para fazer o download dele. Só clicar, fazer o download, instalar, não tem nenhum mistério nisso. Os mistérios não é bem um mistério, a palavra correta melhor não é essa. Mas uma coisa que vai ser diferente da vez que eu vou demonstrar aqui com vocês e de quando vocês forem instalar no seu próprio computador, é que na primeira instalação, o ShareX pede para você ainda instalar um outro programa, e isso só vai acontecer da primeira vez. Tá? Então aqui, como o Camilo estava falando, de diminuir a ansiedade, a intenção é bem essa, é não se assustar quando ele pedir para instalar uma outra coisa, e mas no vídeo do professor não estava assim. Não estava, mas não tem problema, tá? Então, vamos fazer deixa eu mostrar para vocês, eu já estava com o meu ShareX aberto por aqui, e ele tem um monte de opções, mas no fundo, a gente vai usar dois desses menus sós. Então, não tem grande necessidade de vocês se preocuparem com tudo que está aqui. A gente vai usar o primeiro deles, que é essa opção capturar, que é onde a gente dispara, de fato, a gravação da tela. E, de vez em quando, a gente vai usar essa outra opção de configuração de tarefas, que é quando a gente precisa alternar, por exemplo, entre gravar o que está na tela do computador ou para eu me gravar a partir da minha própria webcam. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro como fazer essa gravação do que está na nossa tela. A gente vem aqui no configurações de tarefas. Não precisa decorar esse caminho, porque ele vai estar bem descrito no PowerPoint, tá? Então, a gente vem em configurações de tarefas, depois gravações de tela, e aí, por fim, opções de gravações de tela. Bom, essa telinha aqui é uma que talvez vocês tenham que interagir mais, então é bom a gente dar uma olhada com mais detalhes no que ela tem. As coisas que a gente vai mudar são essas opções de fonte do vídeo e fonte de áudio. Obviamente, o vídeo, então, é aquilo que a gente está gravando, e o áudio é um tipo de microfone. A fonte de áudio, na maioria das vezes, não tem muita opção, porque você só vai ter ou o microfone externo que você está usando, ou o microfone interno do próprio laptop, que é como eu estou fazendo agora. Então, a fonte de áudio, em geral, a gente não muda muito. A não ser que você tenha vários microfones em casa e você queira testar qual que funciona melhor, o que eu recomendo fortemente, porque não necessariamente o externo vai ser melhor ou o interno vai ser melhor. Realmente façam a tentativa. Mas, enfim, a fonte de áudio você não vai ficar trocando a cada hora. O que você talvez tenha que trocar é a fonte do vídeo. E a fonte do vídeo, ela tem uma parte que é bem intuitiva e uma parte que é meio estranha.
A parte que é bem intuitiva é se eu quiser gravar da webcam. Então, obviamente, é esse nome que termina com webcam. Isso vai ser a câmera do meu computador. A parte que é menos intuitiva é a outra opção. Esse GDI Grab, o que ele faz é gravar a tela. Então, gravar o que eu estou projetando no meu computador e não me gravar. Dá para gravar ao mesmo tempo, tanto a minha tela quanto a webcam? Com o ShareX, não. Mas com o próximo programa que eu vou mostrar para vocês, dá para fazer isso. Então, se vocês têm essa pergunta, segura um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Eu vou começar demonstrando, então, essa primeira opção, que é gravar da própria tela. Ou seja, eu vou manter essa opção selecionada como GDI Grab. E então, aqueles menus todos que a gente entrou, é só para fazer essa escolha, se eu quero me gravar ou gravar a minha própria tela. E uma vez que eu tenha decidido, eu vou aqui em capturar, gravar tela. Tá? Vocês podem ignorar as outras opções, esse programa tem muitas outras coisas mais, mas para gravar os vídeos, a gente vai direto, então, aqui nessa capturar, gravar tela. E uma vez que eu escolhi o capturar, gravar tela, o meu mouse fica desse jeito, fica com essa cruz, e conforme eu vou andando com o mouse, ele vai escolhendo partes diferentes da tela. Então isso permite, como a colega estava perguntando agora, de compartilhar só o PowerPoint ou de compartilhar tudo, isso aqui tem a ver com isso, de você gravar, por exemplo, eu quero gravar só o meu ShareX, eu não quero gravar tudo. Então eu coloco o mouse desse jeito, eu clico com o botão esquerdo, com o botão normal do mouse, e aí ele vai começar esse reloginho, vai começar a gravar, e o meu vídeo já está rolando. Eu vou parar essa gravação e aí vocês vão ver o que foi que a gente gravou. E aí ele vai começar esse reloginho, vai começar a gravar, o meu vídeo já está rolando. Então é bem simples, ele grava a tela que você escolheu, e o que é legal é que ele grava a sua narração em cima. Então, para você fazer uma gravação de uma aula expositiva, para fazer um modo assíncrono de ensino à distância, isso é uma ferramenta bem interessante, porque permite você dar uma aula de um jeito mais ou menos tradicional. E, enfim, também a gente vai falar um pouco mais no final dessa apresentação sobre algumas ferramentas de edição. Então, você pode melhorar um pouquinho do que seria uma apresentação normal sua, você pode ir um pouco mais além. Eu vou fazer um segundo teste, eu vou gravar agora a minha apresentação mesmo, para mostrar para vocês um problema que às vezes acontece, às vezes não. É um pouquinho bugado o nosso amigo ShareX, mas nada de muito grave. Então, dessa vez eu vou escolher o mesmo gravar tela, mas com o mouse eu vou escolher dessa forma, em que esse riscadinho está em toda a minha tela. Então, quando eu escolho dessa forma, eu estou gravando a minha tela inteira. O reloginho começou a correr, então eu posso chegar na minha apresentação, chegar no meu PowerPoint, colocar ele em tela inteira, eu posso trocar os slides, eu posso narrar em cima do que está aqui, enfim, dar a minha aula expositiva de um jeito normal, e quando eu terminar, eu simplesmente dou um ESC e saio do programa. E aí o que acontece é que você talvez perca aquela opção de parar. E aí você fica morrendo de dúvida se o seu programa está gravando, se não está gravando, o que está acontecendo. E o segredo nessa hora é você olhar para esse botãozinho vermelho, esse tipo REC que fica aqui embaixo. O que esse botãozinho vermelho está dizendo é justamente que ele é do ShareX e ele continua gravando. Então, enquanto o botãozinho vermelho estiver aparecendo no canto inferior direito, a sua gravação continua rolando. E quando eu clicar nele uma vez, ele vai fazer esse som de que terminou e vai parar. Então a gente também tem a minha tela inteira. Enfim, dá a minha aula expositiva do jeito normal. Beleza? Então, essa parte mais assustadora é quando você não consegue parar a sua gravação, mas é só lembrar disso. Ou o seu botãozinho vermelho vai estar aparecendo aqui no canto inferior direito, ou você procura ele por aqui, e aí você interrompe a gravação na hora que você quiser. Beleza? Temos perguntas até aqui? Por enquanto não, era só para saber se funciona por Linux, tá? Não sei. E para solução para Mac, qual seria a solução para Mac, tá? A solução para Mac a gente vai postar no grupo. Isso. Para Linux eu não tenho certeza. Eu acho que o segundo programa, o OBS, se eu não me engano, ele funciona para Linux. Ele funciona para os dois, funciona para Mac também. O ShareX eu acho que não, mas não sei dizer, tá? O segundo para Mac eu já postei.
Para Mac eu já postei tanto no chat quanto lá no Google Classroom, tá? Isso. Perfeito, valeu, Marcelo. A gente vai colocar aí, tá? Que tem uns métodos. E aí, Senão... só uma pergunta aqui, Bruno. Qual é mais ou menos o tamanho de um arquivo com 1 hora de apresentação? Você sabe dizer? Cara, 1 hora de apresentação vai ter uns 500 megas, 600 megas, assim. Vai depender da resolução da sua câmera, vai depender de um monte de coisa. Mas vai ser dessa ordem. Pensa num vídeo, por exemplo. Quando você baixa um vídeo, um filme de 2 horas vai ter 1 GB, 1 GB e meio. É por aí, tá? São arquivos grandes. Se você gravar uma aula inteira de 1 hora, fica um arquivo meio grande. A recomendação dos especialistas é não gravar tanto tempo assim, porque a gente acaba se distraindo mais. Então, de vez em quando, é melhor a gente mudar um pouco a nossa estratégia de aula e talvez gravar, por exemplo, ao invés de gravar um vídeo de 1 hora, gravar 4 videozinhos de 15 minutos. Isso, boa. E focar mais no assunto de cada um deles. Pode ser uma estratégia melhor para você não ter arquivos tão grandes, então, para não demorar tanto para fazer um upload, por exemplo, e também, por conta do ponto de vista pedagógico, pode ser melhor. Isso é uma coisa interessante que ele acabou de falar, que, do ponto de vista de vídeo, sempre pergunta isso, mas quanto tempo bom é melhor? Os estudos têm demonstrado que se você fizer todo o seu conteúdo de aula em microvídeos de até 15 minutos, isso é mais rentoso para o aluno. Por quê? Porque esse aluno, ele é um aluno que não gosta de ficar muito tempo lá. Então, é melhor você botar um trechozinho de 15 minutos, com aquele conteúdo abraçado em 15 minutos, depois você pode até botar uma pergunta, uma atividadezinha, aí bota mais 15 minutos, mas que ele tenha a chance de escolher de tempos de 15 em 15 minutos. A questão de você usar em 15 em 15 minutos, você resolve, além dos problemas pedagógicos, você também resolve os problemas de conexão. Um vídeo muito grande vai travar, vai ser ruim para o aluno baixar. Já um vídeo de 15 minutos, ele baixa mais rápido, ele consegue ouvir sem interrupção, não aumenta a sobrecarga cognitiva dele por conta do problema de conexão, e você vai ter, então, uma participação mais efetiva, porque ele tem controle no pacing de conteúdo que ele vai ver, tá? E alunos dessa geração gostam de ter controle sobre esse pacing. Ele fala, não quero ver mais agora. Mas ele não quer, por exemplo, parar ali porque tem medo de perder. Então ele vai, vou de 15 em 15 em 15, tá ótimo, tá? Perfeito. Bom, eu vou então prosseguir e mostrar o outro caminho possível, mostrar como é que a gente pode usar o ShareX para você se gravar, então, para fazer aquilo que o Camilo comentou no nosso começo de tarde, de gerar uma empatia maior com o aluno, de mostrar a sua presença. A gente começa indo pelo mesmo caminho de antes, então, na configurações de tarefas, depois gravações de tela, e aí opções de gravações de tela, e agora a gente vai mudar, eu vou trocar para webcam. Antes de fazer isso, eu só vou fechar a minha webcam na apresentação, porque senão eles vão dar conflito. E aí eu demonstro para vocês. GDI Grab. Aqui eu vou trocar então para... Vocês continuam vendo minha tela, né? Conseguimos. A professora Daniele, você pode, como ele falou ali, você pode escolher se você quer gravar a tela inteira ou frames, que o próprio computador decide quais são os frames dessas telas que você quer gravar. Sim, com o mouse, na hora que a gente está com o GDI Grab, a gente consegue fazer isso. É isso aqui, o capturar, gravar tela. Conforme eu ando com o mouse aqui, ele está escolhendo qual pedacinho da tela que eu vou gravar. Então vamos de novo, configurações de tarefa, gravações de tela, opções de gravações de tela. Eu vou trocar então para webcam, e agora ele vai gravar da minha câmera. E aí, o começo da gravação é o mesmo, você vai de novo em capturar, gravar tela, e você vai escolher um pedacinho da sua tela. Mas não faz nenhum sentido isso, porque você vai escolher um pedaço da sua tela, só que o que vai ser de fato gravado é a sua câmera. Tá? Então é uma interface que não é das mais claras desse programa, mas é só questão de se habituar. Eu recomendo para vocês, se vocês forem usar essa opção de gravar a câmera, escolham uma janelinha pequena, porque aí você tem esse botão do parar, é mais fácil você parar por aqui do que ter que ficar caçando aquele botãozinho vermelho de vez em quando. Então é melhor a gente estar sempre de olho nele, e quando você terminou o seu vídeo, clicou no parar, e ele vai gerar o videozinho. O que vai ser de fato gravado é a sua câmera. Tá? Então é uma interface que não é das mais claras. Então aqui a gente tem simplesmente a câmera, sem a tela. Isso é o melhor que o ShareX pode fazer, tá? Então, o ShareX ou grava de um lado ou grava do outro, ele não consegue gravar os dois ao mesmo tempo. Se você quiser colocar os dois ao mesmo tempo, o que você pode fazer? Você poderia editar, poderia sobrepor as duas coisas, o que talvez dê um pouco mais de trabalho, ou então, a nossa opção número 2,
é você usar um outro programa que a gente está sugerindo, que é o OBS. E aí você poderia fazer uma pergunta óbvia. Ah, mas se o OBS faz isso de gravar os dois ao mesmo tempo, por que a gente perdeu tempo falando do ShareX em primeiro lugar? E a resposta é, como eu falei para vocês no começo dessa apresentação, ambientes diferentes vão se comportar melhor com um programa ou com outro programa. Então, aqui em casa eu tenho dois computadores, um notebook e um desktop, e em um deles o OBS funcionou super bem, no outro o OBS não funcionou tão bem. Então, por isso que a gente achou melhor mostrar dois caminhos e falar para vocês testarem o que vai funcionar melhor na realidade de vocês. O OBS também é gratuito, assim como o ShareX que eu tinha mostrado antes, vai funcionar nos outros ambientes, e também começa do mesmo jeito. A gente vai começar fazendo o download no site oficial deles, e também, como aconteceu com o ShareX, na primeira vez que a gente faz que a gente vai tentar gravar, ele vai aparecer uma pergunta diferente, que é só na primeira vez. Então a gente vai clicar em não, para não configurar nada mais, e depois o uso que vocês vão ter do programa vai ser exatamente igual àquele que eu vou demonstrar agora. O uso todo do OBS tem a ver com esse botãozinho de mais. Então a gente vai, deixa eu mostrar no OBS que vai ficar mais claro. De novo eu vou parar minha câmera para evitar conflitos. E aqui então temos o OBS. E aqui vale o mesmo conselho de antes. Ele tem um monte de opção, ele tem um monte de gráfico, mas a gente vai precisar mexer em um ou dois pontinhos só. Então não se preocupem com essa complexidade toda. A gente não vai usar tudo isso. Aquele pontinho de mais que eu estava falando é o que está aqui nessa opção de fontes. Então a gente vai clicar nessa opção de mais e ele vai ter, parecido com o ShareX, que tinha várias fontes possíveis, a gente também aqui vai escolher várias fontes possíveis. Eu vou começar fazendo uma captura de janela. A captura de janela quer dizer, eu vou escolher um programa específico e eu vou gravar só aquele programa. Então eu vou clicar aqui no criar novo e eu vou escolher, nessa primeira opção de janela, eu vou escolher qual é o programa que eu quero gravar. Então eu poderia gravar, como eu vou de fato gravar a minha apresentação que está no PDF, eu poderia gravar algum outro programa que está aberto, você escolhe aqui. A recomendação é que vocês abre primeiro a sua apresentação e depois abre o OBS, tá? Porque às vezes ele não se encontra, e às vezes ele não se encontra mesmo assim. Então, aqui vocês podem usar o velho truque do computador, fecha um programa, abre o outro, abre um, fecha o outro. Se ele não estiver encontrando, você pode fazer esses truques até que o programa que você queira gravar, o OBS de fato encontre e apareça aqui na janela. Uma vez que ele está disponível, eu vou escolher qual é o que eu quero gravar e simplesmente eu vou dar um OK. Então eu tenho essa primeira tela em que ele permite que eu grave a minha apresentação, meu programa externo. Se eu quiser gravar a minha câmera em cima, eu posso clicar aqui em mais e escolher dispositivo de captura de vídeo. Essa opção do dispositivo de captura de vídeo é o que vai ligar a minha câmera. Eu vou clicar no OK. E aí ele vai ligar a minha câmera e vai começar... Não começou a gravar ainda, ele simplesmente está num modo em que eu posso configurar. Então eu posso reposicionar onde vai estar a minha câmera, eu posso reposicionar onde vai estar a minha apresentação. Tem uma opção parecida com aquela do Word, de colocar uma figura para cima da outra. Se a gente clica com o botão direito em qualquer coisa, tem essa opção Ordem, e aí lá no Ordem a gente tem um mover para cima ou mover para baixo. Então com isso você consegue, aqui nem aqui que eu estou fazendo essa sobreposição da minha câmera em cima da minha apresentação, se você tiver vários programas, várias coisas ao mesmo tempo, você também conseguiria fazer dessa forma. E aí você configura da forma que você julgar mais adequado. E uma vez que você estiver satisfeito com essa configuração, a gente vai vir aqui no canto direito e clicar em iniciar a gravação. E uma vez que ele iniciou, ele também vai ter um reloginho, um REC que está contando aqui embaixo, mas aí você precisa ir de fato para o seu programa e começar a fazer a sua apresentação, e cuidar, e enfim, passar os seus slides, e fazer a sua narração, etc, etc. Uma vez terminada a sua apresentação, você volta para o OBS, e aí você clica no parar a gravação. Parei, o reloginho do REC parou também, e se eu quiser ver o vídeo que eu gravei, eu posso vir aqui em Arquivo, Mostrar Gravações. É a primeira opção de todas.
e ele vai abrir a pasta onde estão todas as gravações. Aqui tem outros vídeos que já foram gravados, ele vai gravando com a data que a gente colocou, né? Então, esse último vídeo, o vídeo de hoje, é o que está aqui. Eu vou só abrir o vídeo para mostrar para vocês o que foi gravado de fato. Excelente. Uma vez que ele iniciou, ele também vai ter um reloginho, um REC que está contando aqui embaixo. Uma vez que ele iniciou, mas aí você precisa aí vai ter um reloginho, um REC que está contando aqui começar embaixo, a fazer a sua apresentação. Mas aí você precisa ir, de fato, para o seu programa e começar a fazer a sua apresentação e cuidar. Bom, o vídeo começou 2 vezes, mas deu para perceber, então, que ele faz essa sobreposição. E aqui você percebe como também é necessário você tomar cuidado com a posição das coisas, com o tamanho das janelas que você está criando. De novo, tem que ter um pouco de tentativa e erro até você criar exatamente a situação que te apeteça mais. Então, do ShareX, deixa eu só conferir que eu falei tudo. Bom, os possíveis problemas eu falei desse. Ok. Aqui, então, também está registrado para vocês. Testa pelo captura de tela, testa pelo captura de janela e vê qual que funciona melhor na sua máquina específica. Sobrepor as imagens, perfeito. Ok. Muito bem. Eu vou falar algumas outras coisinhas que estão relacionadas com esse universo de gravar os vídeos. São dúvidas que são bastante recorrentes. E uma delas, o Léo já tinha tocado, isso aqui é uma coisa que é recorrente, especialmente para a gente das exatas, é uma necessidade nossa de gravar a lousa, de alguma forma ter essa sensação de lousa, para a gente é muito forte isso. Então, eu queria mostrar para vocês um videozinho de um professor espanhol, e foi a melhor experiência de lousa que eu já vi numa aula virtual. Eu vou mostrar para vocês e aí vocês formem a sua própria opinião. Esto ya lo puedo tachar. Esto es el teorema de Coseno, por lo tanto esto se cumple seguro. Por lo tanto, estoy sustituyendo, puedo tachar esto con esto, con esto, con esto. Y entonces, como he exigido que esto sea simétrico, pues nos va a quedar 2 producto escalar A por B igual a 2A B coseno de x. Tachamos los doses y entonces nos queda, lo voy a poner por aquí, nos queda lo que ya sabemos. Então, esse vídeo para mim ele é muito bom, porque, primeiro porque tem um quadro negro, então isso já dá uma familiaridade com a gente, a sensação de lousa que ele traz realmente é muito realista. E aí as vantagens do século XXI, a gente pode stalkear as pessoas, e pelo Twitter desse professor, ele mesmo comentou como que ele faz para gravar esses vídeos. Então, ele deu a receita de bolo, e ele mostrou quais são os elementos básicos que ele usa, então a gente pode dar uma copiada no que ele está fazendo. A primeira coisa que ele usa, e que é importante, é que ele usa essa mesa digitalizadora. Então, ele não está gravando com um tablet, ele não está escrevendo com o mouse também, porque você não ia conseguir uma resolução tão boa. Ele está usando uma mesa apropriada para isso. Eu comprei, depois de assistir o vídeo desse cara, eu fiquei apaixonado e eu comprei uma mesinha dessa para mim também. Mas quando eu comecei a usar, não era uma coisa tão intuitiva assim. Porque você tem que olhar para a tela, mas você escreve embaixo. Então, essa separação entre a tela e a mão não é muito fácil de lidar. Se vocês quiserem, depois no próximo slide aqui tem a indicação do link dessa mesa. Vocês podem ver quais são as especificações e podem comprar uma também. Mas, não sei. Isso aqui eu acho que é uma questão de... Vai funcionar bem para alguns, vai funcionar mal para outros, e precisa de treino. Se vocês forem ver os vídeos desse canal, dá para perceber claramente que nos vídeos de 3, 4 anos atrás, ele tinha menos destreza e os vídeos de hoje são muito melhores. Tá? Então, a gente não sabe quanto tempo que vai durar essa nossa realidade de ensino à distância. Pode ser uma boa alternativa para o longo prazo. Os outros elementos que ele usa um outro programinha para gravar, esse HyperCam, que eu particularmente não consegui instalar no meu computador. Eu tentei 2 vezes, nunca deu certo. Fica aqui também a sugestão, se vocês quiserem tentar, se nem o ShareX nem o OBS não funcionarem bem para vocês, vocês podem caminhar pelo HyperCam. Ele usa esse Smooth Draw, que é um programeta tipo Paint. Ele parece tanto quanto com
o Jamboard, que a gente estava vendo na apresentação anterior. Então, também é um programa que você consegue rabiscar, é um pente de luxo. Esse aqui não é um dos elementos mais importantes, mas também vale a dica. Ele usa um microfone externo. Eu, nos meus testes, eu me dei sempre melhor com o próprio microfone interno do notebook. Então, mais uma vez, testem as suas condições e tirem suas próprias conclusões. Essa aqui é uma solução que, para mim, é sensacional, o resultado que ele chega é impressionante, mas é uma solução que demanda algum investimento, né? Você tem que comprar, você tem que treinar. O que a gente poderia fazer diferente? E aí, uma sugestão de fazer diferente é, por exemplo, a gente pode se inspirar nesse canal Me Salva. Eles têm uns vídeos bem bacanas. Eu vou mostrar um trechinho de um dos vídeos deles. Que a variação da massa no interior do nosso volume de controle no tempo vai ser zero. E por causa disso, necessariamente, a gente vai ter que o somatório dos fluxos de massa de entrada vai ter que ser igual ao somatório dos fluxos de massa de saída. Então, para ilustrar, né, bem simples, aqui eu trouxe um exemplinho, a gente tem aqui um volume de controle onde a gente tem duas entradas. E eu acho esse vídeo genial porque o que ela está usando é papel, canetinha e criatividade. Então, aqui a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, com um custo baixíssimo, e no decorrer da aula ela traz outras vezes, ela traz esse reator, ela tira, ela faz como se fossem umas animações de PowerPoint com papel. Aqui, obviamente, tem um suporte, ela está gravando com um celular, provavelmente, que está preso num suporte. Então, vocês podem, se vocês não tiverem um suporte, talvez seja melhor usar a própria câmera do computador. Enfim, a lição que eu quero passar aqui para encerrar esse assunto das aulas de gravar os vídeos é a gente se inspirar um pouco do que está na internet, ver o que já existe e deixar a criatividade fluir nisso, que mesmo com um custo muito baixo, dá para fazer algumas soluções bastante interessantes. Óbvio, a gente está numa situação crítica de ter pouco tempo de planejamento, mas com uma criatividade bacana dá para chegar longe. As outras dicas, a outra dica que é auxiliar do que a gente está falando aqui de gravações, é que, não sei se vocês perceberam, teve várias horas durante a apresentação que eu quis dar um zoom, eu quis focar, por exemplo, numa opção, numa configuração, poderia ser uma figura ou uma equação, como eu estou falando aqui, e para fazer isso, para dar esse zoom nas coisas, eu uso esse programinha que chama Zoom It, que, obviamente, dá um zoom nas coisas. Ele é bastante simples, você instala, e depois que você instalou, você simplesmente aperta Ctrl 1, e com esse atalho Ctrl 1, a gente entra no modo de zoom, que é o modo que eu estou agora, e aí conforme eu giro a rodinha do mouse, eu giro para dentro, eu giro para fora, ele vai afastar ou aproximar. Então é um programa que eu também recomendo para vocês nesses vídeos, pode ser útil para dar esses destaques. E também fica a dica, se vocês quiserem instalar isso aqui para quando a situação voltar ao normal, e a gente estiver também em sala de aula, também é bacana de você poder, numa apresentação, você não precisa sair do PowerPoint, você não precisa sair de nenhum modo para tentar dar um zoom. Aqui você consegue dar um zoom em qualquer coisa com um atalho bastante simples. Bom, é só uma sugestão. O último assunto que eu queria trazer para vocês, então, é um pouquinho de edição de vídeos. E eu vou tratar do aplicativo Fotos, que é um aplicativo nativo do Windows 10. Se ele não tiver instalado, você vai na Windows, na loja da Microsoft, e você consegue baixar ele gratuitamente. Para o Windows 10 ele vai funcionar fácil. Se você estiver em outros sistemas operacionais ou em outras versões de Windows, uma alternativa possível é usar esse outro programa que é o Shotcut, que faz mais ou menos a mesma coisa, e também é gratuito. Mas eu vou demonstrar com o Fotos que funciona um pouquinho melhor, tá? Mas ele só vai funcionar para o Windows 10. Ele funciona da seguinte maneira. A gente vai abrir o aplicativo Fotos, simplesmente procurando pelo nome dele. Uma vez que ele estiver aberto, a gente vai aqui em Projetos de Vídeo. E depois de Projetos de Vídeo, eu vou começar um novo projeto de vídeo. Eu vou clicar no mais e ele vai então me pedir um nome para o vídeo que eu estou gravando. Então eu vou dar o nome de aula 0805. Mas por enquanto é só um projeto, por enquanto não existe nada. E a gente precisa trazer os arquivos, trazer os vídeos brutos para essa biblioteca. Eu vou arrastar os meus vídeos, os 2 vídeos que eu gravei
eu vou arrastar eles para cá. Então, eu tenho esses dois. Os dois que eu gravei com o ShareX estão aqui, tá? O vídeo que eu gravei sozinho, o vídeo que era um pedaço de aula. Os vídeos que a gente grava com o OBS, eles naturalmente ficam com essa extensão MKV. Enquanto os vídeos que a gente grava com o ShareX, eles naturalmente vão ter a extensão MP4. Para editar os vídeos aqui pelo Fotos, eles têm que estar nesse formato MP4. Então, se você estiver usando o OBS para gravar, o OBS tem uma opção aqui em Arquivo, Converter Gravações. Ele permite que a gente troque a extensão de... É só escolher o vídeo que ele está. Então, ele vai virar de MKV, ele vai virar MP4. Então, mesmo você usando o OBS para gravar, tem que tomar esse cuidadozinho para fazer esse primeiro passo de conversão. Mas uma vez que você tenha o seu vídeo em formato MP4, você pode também fazer a edição dele pelo Fotos sem nenhum problema, tá? Nos slides não estava escrito isso, mas é porque eu apresentei uma versão ultrapassada. A versão que eu vou subir lá no Classroom tem também o detalhe de como fazer isso. Bom, uma vez que você criou esse projeto, você tem que arrastar os vídeos base, você vai arrastar eles aqui para baixo para, de fato, trabalhar na edição. Então, se eu arrastar todos eles, o vídeo que vai estar, o vídeo que vai ser gerado vai ser a soma de tudo isso, vai ser a concatenação de todas essas partes. O que a gente pode fazer com cada um desses vídeos? O mais comum é a gente querer cortar pedaços. Então, uma hora que você deu uma tossida, ou uma transição de começo, quando você estava gravando outro programa, ou estava fechando um programa, o mais normal é a gente querer cortar o vídeo. É bastante simples, aqui nessa opção cortar, você vai literalmente escolher. Então, eu quero tirar esse pedacinho do final, eu quero tirar esse pedacinho do começo. Você vai ajustando esses sliders para ver qual é a parte que você quer tirar ou quer manter. E, obviamente, você vai dando um play aqui. Deixa eu ver se é esse pedaço mesmo que eu quero. Então, você dá um play, vê aquele pedacinho, fala, não, eu preciso de um pouco mais, eu preciso de um pouco menos. E aí você vai ajustando os pontos de corte no começo ou no final. Se você não tiver se você quiser cortar no meio do vídeo e não no meio nem no final, você tem que primeiro dividir o vídeo e depois de dividir você corta dessa mesma maneira. Esses são os principais recursos. Você consegue também colocar texto em cima do que você está falando, consegue colocar figuras, você consegue colocar alguns slides de transição para mostrar uma mudança na sua aula, por exemplo. E aí, uma vez que você estiver satisfeito com o que você criou, você pode assistir o seu vídeo completo. Assistir o seu vídeo completo por aqui, para ter certeza que está tudo realmente bem. E, uma vez que você tem certeza disso, você vem aqui em concluir vídeo. Ele vai ter essa opção de resolução. Então, em geral, você vai querer a resolução mais alta possível, mas aí os seus arquivos vão ficar maiores, tá? Como a gente tinha falado antes, tentem manter os seus vídeos curtos. Então, normalmente vai dar para usar a resolução mais alta, mas se o pessoal estiver reclamando muito com você, que os seus vídeos estão muito pesados, uma alternativa possível seria baixar essa resolução, mas eles vão ficar mais feios, mais granulados. De novo, você tem que testar e ver o que funciona melhor ou pior. E aí, clicou no exportar, ele vai levar um certo tempinho. Bom, primeiro eu preciso escolher o nome e aonde ele vai ficar. Mas ele vai levar um certo tempinho nesse processo de exportar. Quanto maior o seu vídeo, mais tempo vai levar essa etapa. Então também não se assustem se ele ficar muito tempo exportando. Vê que ele está progredindo. Se ele estiver progredindo, está tudo bem. Seu computador não travou ainda. E é isso. Eu vou só conferir se eu falei tudo aqui, enquanto ele termina de pensar naquele vídeo. Deixa eu só ver se ele terminou. Deixa eu só... Bom, passando para a pergunta. Ele não terminou ainda, a gente pode falar das perguntas. Não, é só para saber se, dependendo do formato do vídeo e como coloca no Classroom, se os vídeos podem ser salvos depois no computador. E sobre o tipo de formato para subir no Classroom, se tem alguma coisa específica de formato. Eu vou pedir ajuda para vocês que são mais familiarizados com o Classroom do que eu, viu? Eu não sei responder. Marcelo. Não sei se o Marcelo pode dar um troque para a gente. Marcelo?
Oi, desculpa, o microfone tava... Tô aqui. O microfone... Eu tava falando sozinho aqui. Como é que é a pergunta? Desculpa. Se existe alguma restrição de formato para subir, fazer upload no Classroom e é isso. E tamanho. Não, qualquer arquivo pode ser colocado lá. Arquivos muito grandes, sei lá, às vezes maiores que 1 GB ou 500 MB, assim, eu preferiria deixar lá no Drive e disponibilizar só o link para o aluno, é mais fácil. Isso aí. Bom, pessoal, só para confirmar aqui com a professora Sueli, todo mundo tá perguntando, é óbvio que na hora que vocês forem mexer de fato, vocês vão ter dúvida. E é por isso que a gente vai colocar lá na sala do Google Classroom todos os vídeos das aulas de hoje. Então, vocês vão poder acessar os vídeos, assistir, avançar, retornar, apertar, parar. Então, todo passo a passo vão estar lá no vídeo. Então, é só você procurar no vídeo e buscar a hora que você, o momento, principalmente nessa parte do Bruno aí, que você tem um monte de etapa, além do tutorial que ele vai fazer o upload, você também tem como usar o vídeo lá na nossa sala que a gente criou, tá bom? Também pode perguntar lá na sala e a gente vai ajudando conforme... Isso, e pessoal... A gente não tem como prever todos que vão acontecer.